Vamos lá, pessoal. Então, a próxima fala é uma pessoa que eu tenho bastante admiração, a gente se conhece há muito tempo, da citricultura, engenheiro agrônomo Márcio Augusto Soares, o Marcinho da Agroterenas. Ele é mestre em fitossanidade pelo Fundecitrus e mestre em fitotecnia pela Exalc. E ele vai falar para a gente das novas tecnologias para o monitoramento dos pomares. Obrigado, Mônica. Boa tarde a todos. Uma missão difícil para nós, para a Roberta, para a Gleiciane e para mim, falar depois do almoço, né? Em primeiro lugar, obrigado aí ao pessoal da comissão, ao Boareto e ao Dirceu, principalmente, mas a toda a comissão pelo convite. Me deram uma missão um pouco diferente esse ano, de não falar de green, nem de coletótrico, né? E me pediram para falar alguma coisa relacionada a novas tecnologias. Então, eu trouxe para vocês aqui uma sequência de slides, mostrar um pouquinho, rapidamente, aí, que o tempo é curto, mas do que nós temos feito na Agroterenas com relação à adoção da tecnologia, né? E isso não diz que é nada da NASA, né? Só para aqueles que não nos conhecem, então, já fui apresentado, meu nome é Márcio, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na Agroterenas há 23 anos, e atualmente eu faço a gestão da área de pesquisa e novas tecnologias e desenvolvimento. E nós estamos situados com 3 fazendas de citros na região de Ourinhos, em Santa Cruz do Rio Pardo. Tá? Bom, coloquei uma provocação inicial aí, que são frases que eu mesmo escrevi, tá? Por isso não pus autor, são frases minhas, mas a primeira é: gerar informações é importante, mas o mais importante é saber o que fazer com essa informação, aonde aplicar. Nós estamos no mundo da tecnologia, do levantamento de informações, inteligência artificial, e isso vai gerando um monte de informação e nós vamos ficando perdidos com esse monte de números, né? Então, é importante pararmos, pensar e falar para que vai servir isso, né? Senão a gente começa a se perder. E o segundo é que a tecnologia ela pode ser definida, né? Isso eu peguei um pedacinho no Google, um conjunto de recursos que são desenvolvidos para aperfeiçoar, para automatizar, para digitalizar operações e serviços. Mas o principal é melhorar a vida das pessoas e da sociedade. Então, não adianta nada também a tecnologia vir para o sofrimento, né? Ou não funciona, trava, ou não sei o que fazer com isso, quer dizer, a vida se torna, com o perdão da palavra, um inferno por causa da tal da tecnologia. Não é para isso que ela veio, é para nos ajudar. Bom, e vendo isso, o que a Agroterenas tem feito? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, atualmente nós temos 100% da frota de tratores monitoradas. Tá? Nós temos o que nós chamamos de telemetria dos equipamentos. E o que a gente faz com as informações dessa telemetria? Então, vou mostrar alguns exemplos, né? São colocados bordos nos tratores, que é essa tela. Aqui, deixa eu acionar o... Não dá mais para usar o pointer aí, a tecnologia dificultando a nossa vida. Ela veio para trazer conforto, né? É esse aqui? Está vendo? Esse aqui já sai do que eu acabei de falar. Então, nós instalamos esses bordos nos tratores. Esses bordos, através de antenas instaladas nas fazendas, eles se comunicam com uma rede, né, como se fosse de internet, mais específico para isso. E, então, essas informações são online, elas vão até a centro administrativo nosso, que nós chamamos de COA, né, que é Centro de Operações Agrícolas, onde nós temos uns profissionais que ficam em frente às televisões. Eu brinco com eles que é a torre de controle da empresa, né, como se fosse no aeroporto, observando essas máquinas trabalharem e vendo tudo o que acontece. E isso, além de tudo, permite também que o tratorista ele consiga monitorar o próprio trabalho, ele está vendo o próprio trabalho nessa tela, nesse bordo que está lá no trator, e o líder de frente, no nosso caso, as frentes de pulverização, por exemplo, nós utilizamos um caminhão de cauda pronta, que acompanha
4 tratores, esse líder de frente também está enxergando o que os tratores de responsabilidade dele estão fazendo. Então, está aí a representação, o caminhão consegue ver onde os tratores estão e ele se desloca em direção ao equipamento. Isso nos traz um ganho de eficiência operacional. Eu vou falar muito nessa palavra aqui, eficiência, nessas palavras, eficiência operacional, que é o que a gente busca, perder menos tempo para redução de custo. A gente, aproveitando melhor o tempo, a gente consegue ter menor quantidade de máquinas, de equipamentos, e isso baixa custo. Para que um negócio seja rentável, tenha lucro, nós acreditamos muito que nós temos que ter produtividade boa e o menor custo possível. São os 2 pilares fundamentais para o sucesso, né? Então, esse bordo, ele possibilita que o caminhão vá de encontro até os tratores. Uma outra coisa também permite localizar o status de cada equipamento, se ele está trabalhando, se ele está parado, se ele está se deslocando, se ele está em manutenção, de acordo com cada cor que está em volta do equipamento. Se está vermelho é porque está parado, se está verde é porque está trabalhando, se está amarelo é porque está em deslocamento, e assim por diante. Então, você consegue ter uma noção de como está a situação em tempo real na fazenda com relação a esse aproveitamento do tempo, se não está ficando muito tempo parado, perdendo tempo, né? Aqui mostra também, nós temos esses tipos de informações, isso a gente já consegue através da tela no sistema, né? Então, nos fornece todas as informações com relação à operação que está sendo feita, no caso é uma pulverização, né? Traz aqui o nome da pessoa, a gente consegue saber, o código do equipamento, assim por diante, mas o mais importante nos mostra a velocidade de trabalho e também a rotação do motor. Eu vou mostrar para vocês que a gente monitora isso. Isso é muito importante, gente, com relação à qualidade da operação. Aí eu já vou um pouquinho para o viés da fitossanidade. Pulverizar a 10 por hora, 8 por hora para ganhar eficiência, não adianta nada. Tá? Colocar um capacete no operador da máquina e soltar ele, trabalhando a 10, 12 por hora, no nosso caso de citricultura, que trabalhamos com turboatomizador, é desespero e não adianta nada, fica mal feito. Eu sempre tenho falado, é melhor fazer mais devagar e fazer bem feito, e talvez perder um pouquinho o time no sentido de, eu pulverizo a cada 10 dias, mas tem que trabalhar 8 por hora, pulverize com intervalo um pouquinho maior, mas pulverize bem. Tá? Senão, nós estamos deixando, não tem jeito de não falar do green, nós estamos deixando o psilídeo multiplicar no interior da copa das plantas. Nós estamos podando, as plantas estão brotando e está tendo broto interno. E dentro das copas, nos brotos, está sobrando psilídeo por causa do desespero da velocidade. Uma dica para vocês darem uma olhada nisso. Tá? Então, nós monitoramos isso com muito critério, a velocidade, para não trabalhar acima aí de 6,5, 7 por hora no máximo. Tá? Conseguimos ver o rastro do trator, né? Quando o trator termina o trabalho de um talhão, ele é obrigatório avisar a base, o COA, que eu falei para vocês, e lá o COA vai checar se não ficou nenhum problema de falha ou de sobreposição. Claro que de sobreposição já foi, né? A gente teve uma surpresa muito grande. Se falar sobreposição em pomar, o cara passa 2 vezes no mesmo lugar? Passa no mesmo lugar, sim. A gente teve uma grande surpresa quando instalou o sistema, que a porcentagem era grande de sobreposição também, não era só de falha. Tá? Mas, enfim, o objetivo principal é não ficar falhas, como eu coloquei ali com as flechinhas vermelhas. E, quando fica falha, nós temos aí, através do WhatsApp, por isso que eu pus ali o ícone do WhatsApp, automaticamente já dispara num grupo comum de WhatsApp, que estão todos os operadores, onde ali é um exemplo, por exemplo, que o menino que está lá no COA está colocando, ó, nesse talhão 414.3, a frente número 160 de trabalho, no turno da noite, ficou 2 ruas sem aplicar na operação 265, ou seja, saiu do talhão e o parceiro dele também falhou, que deixou sair do talhão e deixou falha. Tá? Então, o sistema serve para isso também. Nós conseguimos ver também a questão de
de monitoramento da situação de andamento das manutenções mecânicas, né? Então, aqui está um exemplo nesse quadrinho da esquerda, onde está dizendo aí, também é por WhatsApp, tá? Como eu disse, a comunicação, foi liberado da manutenção, aplicou em 1,5 e retornou para a oficina. Por quê? Então, não consertou certo? O que aconteceu? Então, a gente consegue hoje questionar isso, né? O trator trabalhou 1,5 e parou de novo. Oficina, o que vocês estão fazendo? Será que está certo? Aí vem a resposta lá, o mecânico já está no local, verificando. Então, gente, são recursos que nos ajudam a saber tudo o que está acontecendo, né? Na direita, lá, uma questão de apontamento, né? Ele estava fazendo uma outra operação em termos de programação e apontou a operação 64. Então, ele estava planejado fazer uma operação e ele apontou uma operação errada. Isso é problema também com relação a histórico para nós depois, para saber quantos hectares nós temos que fazer de acre de leprose por mês e tal, para fazer orçamento. Se aponta errado, sai tudo errado depois do histórico. Serve para isso. Conseguimos levantar também online gráficos como esse, que nos fala, por exemplo, de uma frota dessa fazenda que eu puxei. Isso dá para ver, tem 90 tratores monitorados naquela fazenda, 30 deles naquele momento estavam trabalhando, que é essa hora produtiva, 13% estavam ociosos. O que a gente considera no sistema ocioso? É aguardando o operador ou uma oficina, uma manutenção programada, né? Isso o pessoal usa esse termo ocioso. 15 deles estavam com um trabalho improdutivo, que a gente chama, que ou ele está deslocando, ou está abastecendo, ou fazendo manobra, então ele não está efetivamente a roçadeira roçando, ou o pulverizador aplicando, né? 4 estavam em manutenção, efetivamente, né? E 28 estavam com auxiliar. Auxiliar que é deslocamento. A improdutiva é aguardando operador, ou treinamento, palestra, essas coisas. E 28 estavam abastecendo, ou verificando, aguardando o tanque e tal. Ou seja, isso aqui, a gente, enquanto gestor, começa a ficar até desesperado, que você fala, poxa, de 90 tratores, nesse momento eu tenho 30 efetivamente trabalhando. Olha como que é, esse número real, tá? Da semana passada que eu montei essa apresentação. Então, a perda nossa de tempo, mesmo tendo monitoramento, ainda é muito grande. Esse gráfico serve para a gente ver a velocidade. Então, aqui na esquerda, um exemplo, pulverização para leprose, a recomendação, trabalhar 2 km por hora, que é a faixa vermelha. E você enxerga, de tempo em tempo, vai registrando o trabalho do trator. A maior parte do tempo ele trabalhou a 2 km por hora, e esses momentos em que dão os picos, provavelmente momentos que ele saiu no carreador para fazer uma manobra, ou ele foi até o caminhão para abastecer. Apesar de eu falar para vocês que o caminhão vai até o trator, em alguns momentos o trator acaba se deslocando. Então, são deslocamentos, mas é um trabalho considerado bom, né? Foi respeitado na maior parte do tempo, o que nós determinamos como velocidade ideal. E na direita, um outro caso que o sistema nos permite enxergar isso em forma de imagem, né? Então, ali está aquelas diferentes cores com a faixa de velocidade em cada ponto dentro do talhão. Então, o que predomina ali, a gente pode ver que é o amarelo, deu 39%, os números ficaram pequenos, eu peço desculpa para quem está lá atrás, mas amarelinho, 39% do tempo que ele ficou pulverizando esse talhão, ele trabalhou entre 1,7 e 1,8 por hora, né? Aí ele mostra que 19% do tempo é o verde, ficou entre 1,5 e 1,7, e assim por diante. E acima de 1,8 por hora, é o vermelhinho, que foi 26%. Então, você consegue ver quantos por cento. O ideal era que esse mapa tivesse todo de uma cor só. Quer dizer que houve uma regularidade de velocidade. Ainda está variando muito a velocidade, apesar dela estar dentro da faixa determinada, tá? Então, você consegue acompanhar isso. Uma outra coisa, quando ele excede a velocidade, também chama a atenção. Nesse caso aí, está destacado aqui em amarelo, que esse trator atingiu uma velocidade de 13,9 por hora. Provavelmente no deslocamento, e o menino escreveu embaixo, a máquina acima da velocidade no deslocamento. Então, a gente também consegue monitorar a questão se está correndo muito, isso estraga a máquina, bate no buraco, etc., né? E quando passa de uma velocidade pré-determinada, ele dá um alarme e nos mostra.
Aqui a gente acompanha a rotação do trator, a rotação do motor. Isso é para ver, para otimizar consumo de combustível e também evitar judiar muito do cardan, né? Então, o mesmo esquema da velocidade, você consegue ver com relação à rotação do motor. Aí esse mapa já mostra que 70% do tempo operou entre 2.100 e 2.800 rotações. Então, ele trabalhou numa rotação tida por nós como ideal a maior parte do tempo. E os outros 30% com rotações menores, né? Então, apesar de ser problema, não é tão grave. Então, é uma operação considerada que foi bem feita, foi satisfatória, né? Conseguimos ver também essa questão de rotação, se a orientação, por exemplo, é reduzir a rotação do motor nas manobras. Por quê? Por causa de cardan, para não danificar o cardan. Se a gente faz manobra com o cardan ligado em alta rotação, danifica o cardan, põe todo o sistema em risco. Então, é obrigatório ele reduzir. E só um ponto ele reduziu e ficou verdinho. Ó. Aqui quer dizer que ele reduziu. No resto, ele está fazendo manobra do jeito que ele está chegando. Fora o risco que, se ele não está reduzindo rotação, ele não está reduzindo velocidade. Sair no carregador e dar uma batida em alguém. Então, é segurança, né? E aí, o menino lá do COA, que eu falei no começo, acusa e fala, ó, o trator não está diminuindo rotação e manobra. Identifica quem que é o artista, eu até acabei deixando o nome aí, não deveria, né? Mas vocês também não conhecem, não tem problema. E aí, então, vai lá e conversa com a pessoa, e vamos orientar, e ver o que está acontecendo, não entendeu, enfim. Acima de tudo, eu coloquei isso para mostrar que é segurança, essa questão de acidente, né? Risco de acidente em carreador. Nós temos informações relacionadas à tal da eficiência operacional que eu falei para vocês. Taxa de aproveitamento. O que é taxa de aproveitamento? O dia tem 24 horas. Quantos por cento do dia, das 24 horas, a máquina está efetivamente trabalhando? Mais uma vez, usando o exemplo do pulverizador. Das 24 horas, quanto tempo esse pulverizador está saindo água no bico, né? Então, nesse caso aqui, do dia que eu puxei, está 25,7% do tempo. E você consegue comparar aí as 3 fazendas, nós temos 3 fazendas, como eu falei para vocês, qual está melhor, qual está pior, e eles vão enxergando para sempre os que estão mais para trás buscarem os que estão melhores, né? E a gente vai estudando por que um está melhor que o outro e tentar buscar. Mas o mais importante é, antes de ter um sistema assim, esse número que está 25,7 era 19, tá, pessoal? A média nossa era 19% de aproveitamento. Ou seja, das 24 horas do dia, a gente só aproveitava nossas máquinas 19%. 81% estava parado, estava abastecendo, ou o cara estava almoçando, ou estava pitando um cigarrinho, ou estava conversando do time de futebol. Com a implantação do sistema e trabalhando muito, nós estamos conseguindo, tem dias que já chega a 33%. Numa média, nós estamos entre 26% e 27%. Isso aqui é o dia que eu tirei lá, estava 25,7%. E só com esse ganho de eficiência operacional, de um total que nós tínhamos de 172 tratores, nós cortamos 22 e ficamos com 150. Tá? Isso é expressivo. 22 tratores, pagou toda a equipe aí, todo o custo que nós temos para ter esse monitoramento. Tá? Conseguimos também ver eficiência geral, eficiência gerencial, eficiência operacional, energética. Isso aí é relacionado a descontando a hora de almoço, por isso que mudam esses números, que são horas interturnos, interjornadas. E uma coisa importante que eu pus aí para chamar a atenção é aquela última da direita, a eficiência energética. Mesmo que não tenha monitoramento, eu estou falando coisas para vocês se atentarem na fazenda. Eu não tenho como ter um sistema. Tá bom, mas eu estou falando coisas, exemplos práticos aqui de coisas para vocês prestarem atenção. Redução de rotação para fazer um funcionário fazer um carreador, que é segurança, e etc. Essa eficiência energética nada mais é que do tempo que o motor está ligado, quantos por cento a máquina está trabalhando. Então, 59,94%. 60% do tempo que o motor está ligado, a máquina estava trabalhando. 40% ela estava ou fazendo manobra, ou abastecendo, ou conversando do time e o motor está lá no neutro, o trator em marcha lenta e assim por diante. Tá? 40% do diesel que estava queimando lá não estava sendo aproveitado com operação, estava sendo aproveitado com outras coisas. Dá para subir esse número. Tá?
Então, não tenho como monitorar, não tem problema, mas dá para dar uma observada na turma se está caprichando nesse aspecto, né? A gente também monitora aqui a questão de tempo parado. Disponibilidade mecânica é questão de quantos % da frota está disponível para trabalhar. Então, a oficina tem como meta ser acima de 90%. Então, não pode ter mais de 10% da frota parada para consertar na oficina, senão todo mundo perde. Aí nós temos meta para isso. Tanto os tratoristas que estão quebrando muito, quanto a oficina que está demorando. Eu sempre falo para os tratoristas, não adianta nós, todo mundo resolver começar a beber, fumar, meter o louco, e o hospital não vai dar conta. O hospital não tem médico que vai aguentar nós, é o que aconteceu na pandemia, né? Então, o trator, mesma coisa, todo mundo começar a mandar quebrar a máquina e tal, coitado da oficina, não dá conta. Então, é um trabalho em conjunto para que consiga essa meta aí. Tempo parado, né, 44% de tempo parado, e a gente consegue entender o porquê que estava parado, né? Esse tempo parado foi por causa de manutenção, foi por causa de hora gerencial, que é coisa que está na nossa mão para diminuir, foi por causa de condição climática, condição administrativa, que é almoço, janta, isso não tem como mudar, né? Então, a gente enxerga o porquê que está parando. E sempre a culpa é da chuva, né? A chuva não está tendo mais, olha o fator climático aí, 3%. Infelizmente, né? Eu gostaria que fosse 50% esse número aí. Mas está refletindo até aí a nossa falta de chuva aqui. Conseguimos selecionar os motivos das paradas, por máquina, por equipamento, por data, né? Então, lá na última coluna, eu coloco uma observação, é porque estava sem partida, é porque não está engatando, e assim por diante. Então, a gente vai identificando e vai formando gráficos e avaliando quais são os campeões de quebra, quais são os principais motivos, para a gente poder dar treinamento, enfim, para entender o que está acontecendo, né? Monitora a condição climática, os tratores automaticamente se comunicam com estações eletrônicas que a gente tem na fazenda. Essa fazenda aqui, a Fazenda Guaxa, ela tem 9 estações meteorológicas, esse pretinho aqui, ó, é uma estação, e a máquina ela vai recebendo, o tratorista vai recebendo lá alarme de aviso de temperatura. Então, a gente põe lá, acima de 33 graus ou acima de 35 graus, tem que parar a pulverização. Se a temperatura na estação eletrônica dá 35 graus, o trator, na tela dele, fica essa bolinha aqui, ó, mostrando que entrou em alarme, e avisa o COA também nessa tela geral, falando, ó, a temperatura chegou em 35. E aí o coordenador da operação que tem que dar autorização, pode continuar ou para esperar. E isso serve também para a umidade do ar, para a velocidade de vento, questão de chuva, então para tomar decisão, para ou continua operando, né? A gente consegue, daí, lógico, gerar os mapas, né? Aqui é a Fazenda Guaxo, chove bem diferente, as chuvas de manga, que a gente chama, que a gente estava tendo, né? Dentro da fazenda, tem lugar aí com 14 milímetros, outro com 22, então isso mostra. E nós agora temos também um esquema que a gente chama de bot, é um robozinho, que no exemplo lá da direita, coloca lá no WhatsApp, se eu coloco um termômetro, uma laranjinha, ele me mostra nas estações nossas, isso aí foi dia 29 de maio, como que estava a questão climática em termos de temperatura. Se eu pôr uma nuvenzinha, uma laranjinha, mostra como é que está a questão de chuva, né? E por que a laranjinha e o termômetro é que a Agroterenas também tem cana. Então, se eu colocar um termômetro e uma cana, vai mostrar o termômetro do pessoal lá da cana. Tá? É uma brincadeirinha que a equipe nossa montou, mas que é prática para saber naquele momento como é que está acontecendo. O pessoal da colheita também tem, coloca lá uma laranjinha, ele mostra quanto de caixa foi colhido na safra, estava bem no começo aí agora, quando eu tirei esse relatório, e quanto que colheu no mês. Tá? Então, você vai tendo informações, e tem uma série de informações que, brincando assim, vai tendo, mas que são importantes para o dia a dia, né? Então, é a tecnologia que eu falei, facilitando, nos ajudando. Preciso sentar lá no computador, agora eu preciso do relatório. Põe uma laranjinha lá no grupinho da colheita, pum, já vem para mim. Tá? Na direita lá, o cara escreve lá, ó, rastreamento, para e põe lá o código que ele precisa. Já dá todo o rastreamento daquele caminhão. Então, no dia 27 de maio, às 7h52, estava previsto. Na verdade, ele entrou em trânsito só dia 28 de maio. Chegou no pátio dia 29, às 2h57, descarregou às 4h50. 5h40 terminou o descarregamento na rampa e 5h53 está concluído para voltar para
para a base. Então, você acompanha o caminhão, isso tudo no celular, tá? Tudo por WhatsApp. É um robozinho que faz isso. Pragueiro. Vou dar uma acelerada, senão vou estourar no tempo. 5. Vou voar. Também temos rastreamento dos pragueiros. Dá para a gente saber onde eles andaram, os talhões, os índices, dentro de um talhão onde ficou com mais ou menos praga, né? Faz o mapinha. E o principal, a gente consegue saber aqui quanto tempo, por exemplo, está demorando para entrar. É para fazer uma inspeção cada 15 dias. Então, a média está dando 14,8. A área, cada técnico está conseguindo fazer 24 hectares por dia, quantos pontos ele conseguiu ver. A gente consegue saber o tempo que demorou para ir de uma planta na outra. Então, se a pessoa, por algum motivo, parar no meio do talhão, ficar lá e tal, a gente consegue saber depois. Enfim, você rastreia o trabalho. E aí, é um BI desenvolvido para a gente enxergar, isso também coisa interna nossa que a gente fez internamente, e consegue enxergar, isso alimentado online, qual é o tempo que faz que não inspeciona cada talhão. É para inspecionar a cada 15 dias, o que passa de 15 fica vermelho, o que está entre 14 e 15 é amarelo, e o que faz menos de 15 está em verde. Então, é a frequência de inspeção, você consegue ver se está atrasado ou se não está. Com relação à sulcação, nós estamos usando o GPS, né? Isso dá maior precisão de espaçamento, melhor aproveitamento geográfico, terra custa caro, não podemos ficar perdendo espaço, né? Então tem que fazer no espaçamento certinho. Com isso, a gente consegue fazer um bom alinhamento entre talhões. Essa sequência que vocês estão vendo aí tem 5 talhões, um atrás do outro, todos alinhados, e com isso a gente não fica fazendo manobra todo o carreador. Deu um ganho de 9% de eficiência operacional, dependendo da operação, numa roçada, por exemplo, porque não precisa ficar fazendo manobra, né? Está tudo alinhado, ele vai pulando o carreador, faz vários talhões na sequência. Nós estamos trabalhando ainda em fase de validação para conseguir colocar um GPS nesse coroador, que ele já deixa a coroa pronta, e a ideia é ele marcar a posição geográfica que vai ficar cada muda, para depois se acompanhar a posição. Estamos em fase de validação da máquina que planta laranja, isso já tem comercialmente hoje, né? Tem empresas fazendo isso. Nós estamos terminando de validar. Estamos validando esse esquema de colheita também, isso é um conjunto de várias empresas, cada um numa parte, mas a ideia é levantar o Big Bag, ter um equipamento que pese esse Big Bag e que marque a posição geográfica desse Big Bag. Isso ajudaria a gente a fazer um mapa de precisão, né, de produção, e também nós estamos tentando já gerar o pagamento do colhedor, no momento que ele ergue e pesa, sai um comprovantezinho, ajudaria a gente também a já comprovar o quanto cada colhedor colheu, né? E geraria um mapa de produtividade para que depois possamos começar a trabalhar aí com taxa variável. Já tem máquina para fazer isso hoje no mercado, está faltando aprimorar a informação da colheita para a gente chegar nisso. Temos um trabalho desenvolvido internamente também pela equipe da Cana na Agroterenas, que fez para a gente o sistema que conta planta, conta replanta, e a gente consegue saber também a localização das replantas, para poder ir lá cuidar daquela replanta, né? Para não precisar ficar andando o talhão inteiro. E a gente está começando a conferir espaçamento, terminou de plantar um talhão, é para ter 7 metros entre linhas, através de um voo de drone ele mostra se está tudo ok, ou se tem algum ponto que ficou mais estreito, ou ficou mais largo, e estamos, disso tudo já está fazendo, só o último que nós estamos terminando de validar, que é a questão de medir a planta, a cubicagem dela. Isso é um trabalho feito interno também pela nossa equipe de agricultura de precisão. Questão de drone, nós já estamos praticamente validados para controlar psilídeo, está aí na folha o que a gente está conseguindo de resultado, e controle de mosca das frutas com atrativo alimentar. Os dois alvos que a gente tem usado o drone às vezes, tá? E vem de encontro com a proteção das abelhas aí que o professor Malaspina estava dizendo. Temos colaborado com a Jato em alguns momentos para poder opinar um pouco sobre o Jave, esse equipamento está até exposto aí, acho que eles vão falar um pouco mais dele na sexta-feira.
Com relação à colheita mecanizada, o Efraim já falou bastante hoje cedo, a gente também faz parte daquele projeto que ele mostrou, do Colhe Mais. Estão sendo feitas essas tentativas aí. Para isso, nós estamos trabalhando aqui com o Centro de Citricultura, plantando alguns porta-enxertos ananicantes, vendo que é possível. Com relação à colheita mecanizada, gente, eu só quero expor aqui a minha opinião. Se a gente não conseguir o perfeito, que conseguimos o bom. Não precisa, se colhesse todas as frutas, seria melhor. Mas se colher 80%, 70%, vai ficar só 30% para o colhedor. Já diminui a nossa necessidade de mão de obra. Né? Porque às vezes a gente fica buscando a perfeição e nós não vamos conseguir chegar tão cedo nela. Então, eu tenho falado isso muito para a equipe de pesquisa que tem nos ajudado. Vamos buscar o bom. Claro, a gente quer sempre o melhor, mas não precisamos ficar esperando ter o perfeito, senão nós não vamos conseguir tão cedo. Né? Exato, exatamente. E aí, por que não, para provocar também, futuramente, se começarmos a apertar um pouco mais os pomares, que é um outro conceito, planta nanicante, para colher mecanizado, para facilitar. Eu não sou tão grande, mas está aí eu em cima de um trator, eu nem posso ficar atrás do púlpito aqui, senão ninguém me vê, né? Mas esse pode ser que seja um futuro para nós na citricultura, por que não, né? E a relação à colheita, nós temos um trabalho forte aí, a gente começou a acreditar um pouco mais nisso aí. Essa é só uma ilustração dessa empresa da Tevel, mas existe já uma corrente para, por que não, desenvolver algo que ande no chão, não voando como um drone talvez, mas no chão, com esses braços mecânicos colhendo laranjas. O Efraim está no projeto junto, nós temos contato com algumas empresas de fora também, ajudando a gente nas articulações, através de material de carbono, com um pouco mais de precisão. Então, é algo que a gente acredita que pode ser que seja um futuro não tão longínquo. Está acabando, falta 2 slides. Só mostrando uma última coisa relacionada à tecnologia, nós fazemos compostagem, tá, para aplicar nos pomares, a gente tem feito muito uso de composto nos últimos 4 anos, e a gente monitora todas as leiras que a gente faz a compostagem, então, onde a gente consegue ter informações de quando está estimado, qual é a produção que vai, qual é o tanto, quantas toneladas vai dar uma leira, a questão de temperatura, esse gráfico do meio, acompanhando a temperatura da leira diariamente, e lá na direita um gráfico que nos mostra se a umidade está boa, está alta ou está seca, enfim. O aplicativo nos possibilita a monitorar cada leira daquela, e essa informação vem online para nós no celular também, para toda a gestão, para a gente acompanhar se está sendo bem feito ou não o composto. E aqui eu coloquei, me pediram para falar de tecnologia, nova tecnologia, o uso de biológico. A empresa tem uma biofábrica em plena produção, nós temos feito uso. À direita são fotos que eu mesmo fiz, de fungos e micélios, né, de fungos se desenvolvendo. E eu pus aí mais para dizer que é nova, mas não é, né? Mais antigo que a agricultura regenerativa não tem, né? Só que isso vem chamando a atenção de nós todos, e creio que todo mundo aqui está buscando, e nós não estamos diferentes, né? Eu acho que é uma das grandes ajudas que nós temos para continuar convivendo com o greening, cada vez mais adotar composto orgânico no solo e desenvolver vida no solo para ter mais raiz as plantas e elas tolerarem um pouco mais o ataque da bactéria. Gente, tentei ser o mais rápido possível. Obrigado novamente pelo convite e um bom restante de feiras a todos nós. Obrigada, Marcos. Obrigada, Marcinho, pela palestra, muito boa mesmo. A gente tem tempo para uma pergunta, não sei se alguém quer se manifestar. Eu ia falar, então, vamos tomar um suco de laranja? Daqui a pouco, Marcinho, parabéns pela apresentação. Ô, Márcio, muito fica na dúvida, vocês são uma empresa grande. Custo da tecnologia, e isso teria equipamentos ou coisa para um pequeno produtor, para um produtor de menor porte? Porque quando falam de agroterrenos, vocês estão falando de 6, 7 mil hectares aí. E para um pequeno produtor? Essas tecnologias, grande parte delas são totalmente acessíveis, tá?
Posso falar hoje, eu não tenho certeza assim quanto está para. Claro que depende do número de equipamentos. A questão do bordo que eu mostrei no começo, que cada trator tem um bordo, a gente paga por unidade, é mensal, X reais por mês para cada bordo. Então, se você quer ter um, quer ter dois ou quer ter 100, é a mensalidade, tá? Ela não vai custar mais do que R$300, eu acredito, hoje, 300, 350 reais por hectare, por unidade, que é por trator, para você ter esse bordo. Talvez tenha aí um custo a mais do sistema e tal, que aí, hoje, com a empresa que a gente tem feito, a gente só tem usado os equipamentos, os sensores, os bordos. Toda maneira de enxergar nós desenvolvemos para nós, que o sapato ficou mais adequado para o nosso pé. Mas eles oferecem também uma maneira de você monitorar com o sistema deles. Talvez tenha um adicional disso, mas é acessível, não é nada fim do mundo, não. Tá? Ficou o meu contato, o meu e-mail, se quiser voltar, se alguém quiser o contato das empresas parceiras que nos ajudaram a desenvolver tudo isso, por ética aqui eu não quis falar nada, né, mas a gente pode ajudar. Mas é acessível, respondendo, não tem nada aí que é bicho de 7 cabeças. Eu trouxe coisas práticas. Obrigada, pessoal. Obrigada, Márcio. Parabéns de novo pela palestra.